vez refletir, estudar, conversar sobre essa doutrina, esclarecer as nossas dúvidas. E assim, Senhor, lhe pedimos força, muitas forças, para que nós continuemos a perseverar junto aos nossos objetivos, às nossas convicções, junto ao estudo que nos auxilia a compreendermos melhor a nós mesmos e ao mundo que nos cerca. Que possamos, Pai amado, dentro dessa perspectiva, estarmos sempre gratos ao Senhor, que é o Senhor da vinha, que possamos sermos os bons servos, os servos fiéis, a executarmos as suas leis, as tarefas, os serviços que nos são dados, da melhor forma possível, com o coração aberto, com a mente clara e equilibrada. Então, Pai, mais uma vez agradecemos a oportunidade de estarmos aqui juntos, estudando esse Evangelho maravilhoso, que foi escrito com a vida do nosso Mestre Jesus junto a nós. Obrigada, Pai. Permaneça conosco hoje e sempre. E agradeço também aos nossos mentores espirituais, os nossos orientadores, que conosco permanecem sempre juntos, nos apoiando, incentivando a continuarmos essa caminhada. Permaneça conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja, e seja feita a tua vontade, Senhor. Graças a Deus. Então, vamos lá. Eu acho que vai dar para eu desconectar aqui o celular. Fechando. Não, vou deixar assim mesmo. Vou deixar assim, que talvez eu precise mostrar. Eu vou usar o ecrã, tá? Uma hora. Não sei se vai ser nessa ou vai ser na próxima, mas a gente tem um bom texto aqui também, que é do livro do Conan Doyle, de Arthur Conan Doyle, é a história do Espiritismo. Também nos dá uma boa base para a gente entender bastante esse texto de Cairbar, tá? Então, vou fazer uma coisa, eu vou ler todo tudo o que Lucas falou, escreveu, registrou, e depois vocês vão lendo, você e Márcia vão lendo cada um parágrafo, tá bom? Para a gente não ficar nem com sono e nem ficar com a voz cansativa para dar sono nos outros, não é isso? Tem que se mexer, senão já sabe. Provas da imortalidade que Jesus deu a seus discípulos. Então, hoje é quinta-feira, dia 21 de julho de 2022. Nós estudamos as quintas parábolas e ensinos de Jesus, na segunda parte, os ensinos. A primeira parte é estudada às sextas-feiras, ao mesmo horário que esse, tá? Às 6h30. Oh, perdão, 5h30. Esqueci que a gente baixou aí uma hora de estudo para facilitar a nossa vida, né? E assim a gente conseguir perseverar no estudo. Vamos lá. Caíbar Schutel inicia assim, citando Lucas. Nesse mesmo dia, 2 dentre eles caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Conversando ambos de tudo
tudo quanto se tinha passado. E aconteceu que, quando eles falavam e conferenciavam a seu respeito, Jesus veio unir-se a eles e caminhava ao lado deles. Mas os seus olhos estavam como que fechados, a fim de que eles não pudessem reconhecê-lo. Ele lhes disse: sobre o que conversais e por que estáis tristes? Um deles, chamado Cleófas, tomando a palavra, lhe disse: sois tão estrangeiro em Jerusalém que não sabeis o que se tem passado ali naqueles dias? O quê? Lhes disse ele. Eles responderam: sobre Jesus Nazareno, que foi profeta poderoso diante de Deus e de todo o povo, e de que modo os principais dos sacerdotes e os nossos senadores o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, esperássemos que fosse ele quem resgatasse Israel. E, entretanto, depois de tudo isto, eis já o terceiro dia que estas coisas sucederam. Por outro lado, certas mulheres das que conosco estavam nos encheram de pasmo, tendo ido de madrugada ao túmulo e, não havendo achado seu corpo, voltaram, declarando que tinham visto anjos, os quais diziam estar ele vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e acharam que era assim como as mulheres haviam dito, mas não o viram. Então, ele lhes disse: ó insensatos e tardios de coração, para crer em tudo quanto os profetas disseram. Não era preciso que o Cristo sofresse todas as coisas e que entrasse assim na sua glória? E começando por Moisés e depois por todos os profetas, ele lhe explicava o que tinham dele dito as Escrituras. E quando estavam perto da aldeia para onde iam, ele deu mostra de que ia mais longe. Mas eles o forçaram a parar, dizendo: ficai conosco, porque é tarde e o dia está na sua declinação. E entrou para ficar com eles. Então Jesus entrou. Estando com eles à mesa, então eles chegaram no local, né? Uma casa, né? Num abrigo que tinha mesa, e ele entrou. Se ele entrou, era um outro ambiente, certo? Estando com eles à mesa, tomou o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Ao mesmo tempo, se lhes abriram os olhos e eles o reconheceram, mas ele desapareceu diante deles. Então disseram um ao outro: não é verdade que sentimos abraçar-se-nos o coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Levantando-se no mesmo instante, voltaram para Jerusalém e acharam juntos os 11 apóstolos e os que com eles estavam reunidos, os quais diziam: é verdade que o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão? E os dois contaram também o que lhes havia acontecido em caminho e como reconheceram Jesus no partir do pão. Enquanto assim conversavam, Jesus apresentou-se no meio deles e lhes disse: a paz esteja convosco. Sou eu, não temais. Mas na perturbação e espanto de que se achavam possuídos, eles julgavam ver um espírito. E Jesus lhes disse: por que vos perturbais? E por que se sugerem tantos pensamentos em vossos corações? Olhai para as minhas mãos e para os meus pés, e reconhecei que sou eu mesmo. Tocai-me, e considerai que um espírito não tem carne nem osso, como vedes.
que eu tenho. Depois de ter dito isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. Mas como não acreditavam ainda, tão cheios estavam de alegria e admiração, eles lhes perguntou: Tendes aqui alguma coisa que se coma? Eles lhes apresentaram uma posta de peixe e um favo de mel. Comendo, Jesus, diante deles, tomou o resto, lhes deu e disse-lhes: Eis o que eu vos dizia quando ainda estava convosco, que era necessário que tudo quanto estivesse na lei de Moisés, nos profetas, nos salmos, se realizasse. Ao mesmo tempo, lhes abriu o espírito e a fim de que entendessem as Escrituras e disse: É assim que está escrito e é assim que era preciso que o Cristo sofresse e que se ressuscitasse dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse a penitência e a remissão dos pecados em todas as nações, principiando de Jerusalém. Ora, vós sois testemunha destas coisas, e eu vou enviar-vos o dom de meu Pai que vos tem sido prometido. Entretanto, demorai na cidade até que estejais revestidos da força lá do alto. Lucas, capítulo 24, versículos de 13 a 49. Vamos lá, Ana Constantino. É muito bonito, né? Você lê para mim, por favor, o primeiro e o segundo parágrafo, até prontos para a ceia, tá? Tá. Então vamos lá. Vinícius, é magnífica narrativa que poderá negar. Lhe a veracidade e o sucesso que causou aos povos daquele tempo tão estupenda manifestação, era passado o sábado gordo. O sol brilhava no firmamento em caminho do poente. Caminhavam dois homens em busca de Emaús, né? E no caminhariam, relembrando as cenas sanguinolentas verificadas no Gólgota, a morte do inocente, a tirania de Herodes e o servilismo de Pilatos. Anás e Caifás, o sumo sacerdote, a degradação e a indiferença de uns e malevolência de outros, a perversão da opinião pública que preferiu Barrabás a Cristo. Caminhavam sobre a impressão pungente da morte dolorosa. Desculpa, eu acho que eu pulei, né? A impressão pungente da morte dolorosa que se dera aqui. Ele em que eles viam a redenção de Israel quando Jesus redivivo lhe aparece. Com eles conversa, censurando a insensatez com que interpretavam as escrituras, acompanha. Se lhe mostra no partir do pão quando se achavam prontos para a ceia. Insensatos e Aninha, tardo. até Oi. aí, prontos para a ceia, Ah, tá. ok? Então, Caibás está comentando essa parte, né? Por que Jesus chamou a atenção deles? Porque eles sabiam das Escrituras, não é?
Ana, está me ouvindo? Estou ouvindo. Ah, tá ok. Eles sabiam das Escrituras, tinham ouvido do próprio Jesus as explicações, todas as vezes que ele tinha que conversar, ele abria as Escrituras, abria em termos, né? Ele relembrava: Oi, querida Inês, boa tarde. Então, nós Cheguei estamos, atrasada, desculpa. estamos na provas da imortalidade que Jesus deu a seus discípulos, ok? Já lemos todo lemos Lucas todinho, e a gente leu o primeiro e o segundo parágrafo do comentário de Cair Barchuta. Então, ele diz assim: magnífica narrativa. Quem poderá negar-lhe a veracidade e o sucesso que causou aos povos daquele tempo tão estupenda manifestação? Quem é que pode negar? Porque eram muitas testemunhas, né? Era passado o sábado gordo, o sol brilhava no firmamento em caminho do poente. Caminhavam dois homens em busca de Emaús. E eles estavam tristes, lembrando a morte de Jesus. Ele apareceu, lhes acompanhou, eles não o reconheceram, né? Porque interessava a Jesus aquela época, eles não, para poder indagar, para saber como eles estavam, né? Para saber deles, o que eles tinham entendido da morte dele, né? E eles lhes contou, sem o reconhecer. E ele explica tudo de novo a esses dois, que eram os. Deixa eu ler aqui o nome deles aqui, desculpa. Vou ler aqui. Um deles chamado Cleófas. E ele não diz quem era o outro, tá? E indo com eles, ele fez até que ia continuar o caminho. Aí eles falaram: não, é tarde, vem aqui, fique conosco. E entraram em uma casa. Entraram, sentaram-se à mesa. Quando ele foi se servir, Jesus foi se servir, que comeu um pouco, né? Ele comeu, depois ele pegou aquele pão que ainda tinha, não era pão, não, era peixe e outra coisa. E abriu, do jeito que ele fazia, que partia o pão, ele também partiu aquele alimento. Então, aí sim, ele deixou com que eles reconhecessem a figura. E então, mas ficaram assim, espantados, né? Primeiro que eles não perceberam que tinha sido ele, que era ele que estava o tempo todo comendo. E Jesus some. Aí começa a comentar, né? Como a gente faz. Nossa, você viu? O que você sentiu? Eu estava sentindo aquele calor quando ele falava das escrituras, sabe? Imagina a vibração. Fala, eu não estou ouvindo, Aninha, está com fechado. Isso. É isso que a gente fala no trabalho, né? A gente faz os comentários, trabalho mediúnico sobre o espírito mesmo, né? O que a gente sentiu, o que a gente viu, né? É mais ou menos isso, né? Mais ou menos isso. Não tinha como não comentar, É, certo? Porque foi um exato. fato extraordinário, né? A época. Né? Eles, apesar de terem visto os milagres, entre aspas, tudo que Jesus fez, eles não estavam conseguindo ainda acreditar que ele pudesse, mas ele falou tudo isso, só que ele precisava morrer, porque ele precisava sofrer aquilo tudo, precisava morrer, porque ele tinha que cumprir o que estava prometido, que ele mesmo já tinha explicado o que ia acontecer, certo? É. Por Moisés, pelos profetas, Uhum. aquilo tudo tinha que se cumprir.
exatamente, porque a missão dele era exatamente essa, mostrar ao vivo e a cores, né? Vamos dizer assim, né? É, porque está Como a muito gente na matéria, né? Está muito na matéria, a gente está muito na matéria, né? Então e a gente fica precisava compreender. Pode falar. e fica muito difícil, né? Até para a pessoa sentir a Aceitar. presença daquele espírito, porque Jesus ali, né? Deve ser uma radiação, como é que Vibração fala? maravilhosa, né? Vibração, né? É, não dá nem para imaginar, né? Então, é uma sensação muito boa. Então, eles comentaram bem que a gente estava sentindo aquele calor, daquele amor, né? Só que não conseguiram, porque não conseguiram ainda é, é, se, se deixar assim tão sensíveis para perceber, abrir mesmo o canal, né? Eles precisavam abrir mais o canal. Por isso, quando abriu, assim, eles viram, eles perceberam quem era. Então, quando ele partiu o pão, eles reconheceram, eles o reconheceram. Gente, aconteceu, Márcia caiu, né? A internet dela. Ela não, foi a internet que caiu. Ó, Inês, você achou onde eu estou? Conseguiu achar? Então, você lê mais dois Sim. parágrafos, por favor. Insensatos e tardos de coração, foi o que Jesus falou para eles. Ah, você quer que eu leia isso? Eu leia esse pedaço? Você quer que eu leia? Tô escutando. Você quer que eu leia, amiga? Sim, sim. Sim, tá, então É vamos que eu lá. estava fazendo só sinal. Você não está me vendo, não, Inês? Agora que eu vi, porque eu estava olhando para baixo. Ó insensatos e tardios de coração, para crer em tudo quanto os profetas disseram, não era preciso que o Cristo sofresse todas as coisas e que entrasse assim na sua glória? E começando por Moisés e depois por todos os profetas, ele lhe explicava o que tinham dele dito as Escrituras. E quando estava perto da aldeia para onde iam, ele deu mostras de que ia mais longe, mas eles o forçaram a parar, dizendo: Ficai conosco, porque é tarde, e o dia está na sua declinação. E entrou para ficar com eles. Isso, Continua? isso. Agora você vai lá para outra página, Ah, depois que está escrito aí Lucas, não está escrito Lucas 24, ah, 13, 49. Aí tá. você conta aí, um, dois, no terceiro parágrafo, onde está escrito insensatos e tardos de coração. Ah, a esse daí eu vou passar do Lucas. Onde Narrativa cai embaixo, onde cai magnífica. embaixo, É aqui, magnífica narrativa, é isso? depois. Depois, quem poderá negar? Então está na outra página. E insensatos e tardos de coração. Eu li errado, então, desculpa. Não, não tem Insensatos problema. e tardos de coração, embora discípulos do Nazareno. Não podiam ser sem que eles lhe abrissem o entendimento, compreender as verdades reveladas pelos profetas ou médios precursores da boa nova cristã, mas a crença na verdade não os havia ainda libertado do erro. Voltaram os dois para Jerusalém, onde se uniram aos 11 apóstolos, e ao narrar a aparição do Senhor a Simão, e como reconheceram a partir do pão, eis que Jesus, no meio deles, se apresenta, envolvendo-os nos eflúvios de sua paz. Aí aqui está falando em, como é que fala? Isso é em latim, né? Sei lá, paz, É, óbvio, sim, não é? Paz isso. seja convosco.
sou eu, não temais. Leio outro. Pode ler. Julgando ver um ser impalpável e idêntico aos espíritos de diversas categorias, que, é certo, tinha, tinham visto muitas vezes, assustaram-se, mas Jesus, que já tinha subido ao Pai e ao Supremo Criador, recebera a palavra, segundo a qual deveria tornar não somente visível, mas ainda tangível, aqueles que deviam secundar os seus pés, ordenar-lhes que o toquem e considerem que os espíritos que lhes têm aparecido não são de carne e osso. Isso. Então, vamos dar uma paradinha aqui. Por que Jesus falou que os espíritos, que eles não precisavam ter medo de espíritos, porque ele não era espírito? Que ele estava ali de carne e osso, né? Por quê? Quando eles viam algumas... Quando havia aquelas comunicações, eles tinham visões, certo? Então, eles diziam que viam espíritos pelas visões. Só que ele estava dizendo, ele não era uma visão, ele estava realmente ali. Aí falou em Ele carne e estava osso. sendo palpável para eles, né? Porque eles necessitavam. Porque eles Necessitavam viram, disso. eles souberam quem foi enterrado, né? Porque eles não viram, foram as mulheres que o viram ser enterrado. Não é isso? E eles precisavam. Seria a Ah, materialização de Jesus? Se oi? materializar ali, materializar? Seria isso? Ou não? Eu acho que é uma forma de materialização. Não sei te explicar direito, tá, Ana? Para ficar Que eu... palpável, né? Para ser palpável, sei lá. Eles Poderia ter esse palpavam, fenômeno, não? Sei lá isso. também. E tem outra coisa. Ele já tinha ido ao pai, né? Uhum. E veio com essa. Porque era tudo isso que ele tinha que fazer. Ele tinha que viver, ele tinha que morrer daquela forma, tinha que ser. Então, essas coisas tinham que acontecer. E ele precisava com que eles entendessem, porque eles que seriam aqueles que continuariam ensinando os seus ensinos. Se, ele, É. se eles não crescem naquilo, como é que eles iam ensinar? Como é que eles iam espargir? Como é que eles iam falar com veracidade? Como eles iam convencer? Não, vamos dizer assim, poder explicar ao outro o que estava acontecendo. Não é Se mesmo? até hoje a gente tem essa dificuldade, né? Imagina, se não fosse, Era né? necessário, como a Ana está falando, era necessário porque ainda estava muito. Pensava que era só um espírito, como eles viam, algumas aparições, né? Mas era necessário que vissem mesmo, para como é que é igual São Tomé, né? Que É, eles, mas ele primeiro apareceu o pai, para dar como se fosse uma. É, nessa satisfação, é uma outra palavra que agora está. Ele queria primeiro apresentar-se ao pai para depois ir com eles, né? E aí que ele tinha que passar isso tudo para que eles pudessem, assim, acreditando, passar as verdadeiras palavras que estavam na Escritura, não é? Porque também, o Inês, esse era mais um ensinamento do Cristo. Era mais um. O que ele estava querendo ensinar também aí nessa parte? Que existe. Porque os judeus acreditavam na ressurreição, certo? uhum, Mas como se fosse o próprio corpo que levantasse dali. Acreditavam é, também que seria outro, que tinha reencarnação. Lembra de Elias? Né? sim. Elias veio e vocês não o reconheceram. Todos esses ensinos que Jesus passou, e mais esse nessa hora, era para eles acreditarem de que nós não morremos. Nós Os não morremos. eternos, né? Isso, exatamente. E também a comunicação, né?
Também a ali comunicação. estava provando a comunicação, que às vezes Isso. acredito na ressurreição, mas não acredito na comunicação. E ele foi mostrar que eu estou vivo, eu não morri, me toca. É, Olhe meus pés, olhe minhas mãos, me toca, eu estou, sabe? E eles, na mesma assim, eles que conviveram com ele, ficaram espantados. Ficaram, pois eles é. precisavam mesmo dessa prova material de que ele estava vivo, apesar de ter morrido. Então, foi a morte do corpo. Mas ele era ele. É tipo assim, de provar mesmo, né? É. Então, eu vou ler aqui. Também tem muitas pessoas que são espíritas que têm medo de espírito, Pois é, não é? pois Tem é. medo, além de acham que acreditam, e como hoje, ontem nós estávamos falando com uma amiga minha que é evangélica, e ela é uma pessoa estudiosa também. Então, ela estava dizendo, mas a temática da morte também não é quase falada. Eu falei, é verdade. E quando se fala de determinados seminários, como eu fui várias vezes eu lendo ali, muitas pessoas se retiravam, você acredita? Se retiravam da sala, porque quando a temática era essa, mais profunda, as pessoas não gostavam, e acho que falavam, não falavam, mas saíam da sala e não voltavam. Ah, eu sinto assim, que tem espírito que dá medo na gente, outros não. Eu vejo dessa maneira, entendeu? É, é. Né? Mas isso a gente sabe que a gente vai aceitando e vai entendendo aos poucos, né? É. Mas já estamos bem mais adiantados. Imagina naquela época, e Cair Barto fala aqui também, assim, era mesmo difícil aos futuros apóstolos do cristianismo acreditarem na materialização de espíritos, fatos que provavelmente até aquele momento somente 3 dentre eles haviam observado. Então a gente vai dar uma paradinha aqui, por isso que eu falei, parece que a gente vai terminar o estudo, mas não vai. A gente vai dar uma paradinha aqui e eu vou dividir com vocês o texto que eu falei de Arthur Conan Doyle, tá? Eu vou escrever, eu vou partilhar o ecrã no outro, aqui no celular, para que vocês leiam o texto comigo. Vamos ver onde é que eu estou. Aqui. Vou partilhar o ecrã. Está carregando. Eu não quero comentário. É aqui. Aqui o texto. Eu deixei aberto, tem que. Ih, só tem um problema, né? O meu problema, isso, é o tamanho. Porque quando eu partilho do. Esse texto foi o José Passini que fez, baseado nesse Arthur Conan Doyle, tá? Eu vou botar lá atrás, só para. Aqui, ó. No livro A História do Espiritualismo, Brasília, da FEB de Brasília. Anotou? Conan Doyle, vírgula, Arthur, né? Arthur Conan Doyle, A História do Espiritualismo. Então, vamos iniciar o texto? Botar bem para cima, a imortalidade da alma. Prova irrefutável da imortalidade da alma foi dado a Pedro, Tiago e João, mestre.
Oi, daqui a pouco a gente continua. Confere aí como se escreve, tá? É isso, Inês, que você ia falar? Não, não, já sei. Prova irrefutável da imortalidade da alma foi dado a Pedro, Tiago e João pelo próprio Mestre, que os levou ao encontro que teve com Moisés e Elias. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, né? E os conduziu, em particular, a um alto monte. E transfigurou-se diante deles. O seu rosto, lembra? A gente já estudou em Carreira Barchutel esse texto, essa passagem, né? O seu rosto resplandeceu como o sol, e os seus vestidos se tornaram brancos como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Isso está em Mateus, capítulo 17, versículos de 1 a 3. Estavam tão materializados que Pedro se propôs a fazer tabernáculos, são abrigos, para cada um deles. Olha o que Pedro falou. Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Também está em Mateus, no capítulo 17, versículo 4. Terminada a conversa, desapareceram Moisés e Elias, retornando ao mundo espiritual. Jesus deixou lição clara sobre a imortalidade, que foi muito bem assimilada pelo apóstolo Paulo, pois que este o vira vivo, depois da morte, na aparição que lhe fizera no caminho de Damasco. Com base nessa experiência pessoal, o apóstolo explicitou com profunda convicção a imortalidade da alma, conforme sua minuciosa explicação no capítulo 15 da sua primeira carta aos Coríntios. Então, a gente vai ler umas partes, tá? Da carta aos Coríntios. Ora, é Paulo falando. Ora, se prega que o Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos. E se o Cristo não ressuscitou, logo é vã a vossa pregação, e também é vã a vossa fé. Por quê? Se os mortos não também Cristo não ressuscitou. É um pensamento lógico de Paulo, né? Mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? E é ele mesmo quem responde. Insensato. O que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. E o apóstolo prossegue, até em tom repetitivo, buscando deixar muito claro que a alma prossegue viva com seu corpo espiritual, tendo apenas deixado o corpo físico pelo fenômeno da morte. E há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e outra a dos terrestres. Pedagogicamente, continua repetindo. Agora, fazendo comparação com a semente que morre e é enterrada, liberta a planta que nela já existia em estado latente. A Rose deu há pouco tempo também um estudo falava da semente. Lembra, Ana? Lembra, Inês? Assim também, a ressurreição dos mortos. Semeia-se corpo em corrupção. Ressuscitará em incorrupção. Semeia-se o corpo animal.
ressuscitará corpo espiritual. Então, você vai ressuscitar de volta à vida espiritual. Você vai ressuscitar lá, no nosso verdadeiro mundo, que é espírito. Nós somos espíritos, certo? Paulo chama corpo incorruptível o corpo espiritual, opondo ao corpo corruptível, o físico, que pode ser corrompido. Por quê? Pela doença, pela idade ou por um acidente. E para que não ficasse dúvida quanto ao corpo da ressurreição, olha o que Paulo diz. E agora, digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Entretanto, apesar dos ensinamentos do apóstolo, foi criada o dogma da ressurreição da carne. Mas isso é o quê? Coisas do homem, que não foi isso que Jesus ensinou, certo? Não foi esse o ensino de Jesus. Né? O dogma foi criado pela igreja, né? Que atenta contra o que se lê no Novo Testamento, contra a ciência e contra o bom senso. Né? Esse dogma é contra o que se lê no Novo Testamento, o que a ciência comprova, e o bom senso também. Se a carne está putrefata, então como é que ela vai retornar? Nova, né? Exemplo claro de que a ressurreição se dá em corpo espiritual foi dado por Jesus, cujo corpo físico fora levado nu ao sepulcro, pois era costume dos romanos despirem os crucificados, o que é comprovado pelo relato contido no Evangelho de João. Então, João diz assim: tendo, pois, os soldados crucificados a Jesus, tomaram os seus vestidos, né, as suas vestes, né, e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e também a túnica. Então, eles dividiram as roupas dele em 4. A túnica, porém, tecida toda de alto a baixo, não tinha costura. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos as sortes. Então, foi sorteado e o que ganhou ficou com a túnica completa. Está em João, no capítulo 19, versículos 23 e 24. Atentemos ao que diz o Novo Testamento. Então, vamos prestar atenção. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com as especiarias, como os judeus costumam fazer na preparação para o sepulcro. Aí a gente lembra que o José de Arimateia arrecadou o corpo de Jesus, né? Porque eles tinham tirado as roupas. O que eles faziam? Pegavam o corpo e jogavam lá, né? Tanto que aquele monte ali era um lugar bem difícil de andar, né? Pelos corpos putrefatos jogados ali. E acho que por isso mesmo, né? Porque eles naquela época não tinham essa higiene, né? Essa preocupação em manter o ambiente saudável, né? E ali as doenças se passavam rapidinho, né? De um para o outro. Bom, agora, como os judeus tinham esse costume de pegar o corpo, de banhar, de passar eram óleos e folhas, aqueles banhos dele, envolver o corpo. Fala, Ana. Tem alguma coisa para falar? Deve ser alguma erva aromática, né? Para dar, não é, não? Deve ser, para não ficar aqueles cheiros podres, né? Uhum. Pelo menos para poder dar um alívio, né? Dar uma aliviada naquele. Então, o que os judeus fizeram?
pegaram o corpo de Jesus, envolveram nos lençóis com essas especiarias, como eles costumavam fazer, preparando para o sepulcro. E havia um horto naquele lugar onde fora crucificado. E no horto, um sepulcro novo, em que ainda ninguém havia sido posto ali. Então, ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto aquele sepulcro, puseram a Jesus ali. Isso está contando, foi João, no capítulo 19, versículos de 40 a 42. Vamos subir mais um pouco. Está dando para vocês lerem? A letra está miúda, né? Mas vai dar para ler? Ótimo. O corpo de Jesus ainda não havia sido preparado para o sepulcro, consoante o costume judaico, pois fora levado para lá no fim da tarde de sexta-feira. E eles tinham que fazer isso tudo, né? Eles tinham as regras dele lá, e porque lá também não tinha iluminação assim como a gente tem hoje, né? Então, à noite, imagina, um cemitério à noite. Quando, para os judeus, começa o sabat. O sabat, é o shabat, né? É o sábado. E eles não podem fazer nada no sábado. Não é isso? Eles guardam o sábado. Então, tinha essa parte dos judeus. Os romanos não. Os romanos queriam mesmo se livrar mesmo, que ele morresse logo para se livrar daquele problema. Mas os judeus não. Eles tinham os sistemas deles, né? Da religião deles lá, que eles faziam nessas ocasiões. Dia consagrado ao repouso semanal. Então, o Shabat era dia consagrado ao repouso semanal, que se estende até o pôr do sol de sábado. Então, começa no pôr do sol da sexta, só termina no pôr do sol de sábado. Como ninguém iria fazer a preparação do corpo no sábado à noite, Madalena foi ao sepulcro no domingo de madrugada e encontrou-o aberto. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e a outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro. Também, né? O Pedro era velho, né? Naquela época, né? E chegou primeiro ao sepulcro. E, abaixando-se, viu no chão os lençóis. Todavia, não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis. E o lenço que tinha estado sobre sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado no lugar à parte. Isso também está em João, no capítulo 20, versículos de 2 a 7. Olha, depois eu passo esse texto para vocês lá no grupo, tá bom? Conforme se lê no relato de João, Pedro verificou minuciosamente a permanência dos panos no sepulcro e depois retornaram. Madalena permaneceu. Tornaram, pois, os discípulos para casa, e Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhes eles: mulher, por que choras? E ela lhes disse: porque levaram meu Senhor e não sei onde o puseram. E tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Lembra? Ela pensou que fosse um jardineiro, né? Um funcionário lá que limpava, né? Os sepulcros. E disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o hortelão, disse-lhes: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde foi que o puseste, e eu o levarei. Isso também está em João, no capítulo 20, versículos de 10 a 15.
Madalena certamente estava de costa quando conversou com Jesus, pensando que fosse o jardineiro, né, o hortelão. O que fica claro no versículo seguinte: disse-lhe Jesus, Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe, Rabone, quer dizer, mestre. Também está em João, capítulo 20, versículo 16. Bom, se o corpo de Jesus foi tirado nu da cruz e assim levado ao sepulcro, e tendo os panos com que envolveram ficado no chão, como pôde o mestre aparecer vestido a ponto de não causar espanto? É claro que usava roupa compatível com a situação em que se encontrava, é de espírito desencarnado. Assim, vestidos apareceram a Madalena os seres espirituais, falando-lhe do corpo de Jesus. E viu dois anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Também está em João, né? No 20, versículo 12. Também assim vestido apareceu um varão, ordenado ao centurião Cornélio, que mandasse chamar Pedro em Jope. Está em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículos de 31 a 32. Então, aqui esse nosso amigo vai fazendo a construção histórica, vamos dizer assim, né? Da sequência das coisas que aconteceram. Para mostrar que estava vivo, mas não encarnado, não mais limitado pela matéria, Jesus, durante os 40 dias que precederam a sua volta definitiva aos planos espirituais. Então, ele não ficou por aqui 40 dias. Né? Fez o que não fizera quando ainda estava encarnado, mostrando que seu corpo espiritual, como de todos os espíritos desencarnados, podia deslocar-se com rapidez e atravessar obstáculos físicos. Passou a aparecer e desaparecer subitamente, conforme relata o evangelista. Chegada, pois, a tarde daquele mesmo dia, primeiro dia da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, então eles estavam num lugar escondidos, certo? Primeiro eles se espalharam, depois se juntaram e ficaram nesse local. Chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes, paz seja convosco. João 20, 19. Lucas relata que iam 2 discípulos caminhando para Emaús. Aí essa é a parte que a gente leu, né? Num lugarejo próximo a Jerusalém, quando surgiu Jesus, entre eles, sem se dar a conhecer. Jesus, dada a plasticidade do corpo espiritual, modificara a sua fisionomia, a fim de não ser reconhecido imediatamente. Depois de conversarem com o mestre durante algum tempo, chegaram à aldeia onde iam e convidaram-no para uma refeição. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu-o e lhes deu. Abriram-se-lhes os olhos. Né? Então, ele apareceu com a sua aparência que tinha quando encarnado entre eles. E o conheceram. Aí o que ele fez? Desapareceu. Está em Lucas, capítulo 24, 30 e 31, versículos 30 e 31. Qual teria sido o objetivo desse encontro de Jesus com esses 2 discípulos? Certamente não seria para mostrar-lhes poder, pois já o tinham visto curar cegos, aleijados, leprosos, endemoniados. Então, Jesus não estava querendo mostrar o poder, isso ele já tinha feito. Não estaria Jesus querendo mostrar que continuava vivo, mas não estava mais encarnado, limitado pelas leis materiais? Não era isso que Jesus queria fazer? Ensinar isso? Além disso, não há registro que se tenha hospedado em casa de alguém durante os 40 dias que medeiam a ressurreição e a sua volta definitiva aos planos espirituais. Ou que tenha feito refeições regulares, como fazia quando encarnado.
embora tenha comido um favo de mel e um pedaço do peixe, quando se apresentou aos 11, perdão, no cenáculo, onde estavam comentando o que acontecera durante a caminhada a Emaús. E falando eles destas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse: paz seja convosco. Então, aqui, já ele chega a essa parte aqui, né? Que a gente terminou no livro de Caírbá. Jesus causou muito espanto pelo estado emocional em que se encontravam os discípulos antes dos últimos acontecimentos, né? Ante os últimos acontecimentos. Então, deviam estar profundamente abalados diante do fato de terem os sacerdotes tido o poder de prender, de flagelar e de matar o Messias, que era tão poderoso. Se fizeram isso com o mestre, o que fariam com seus seguidores? Jesus sentiu que deveria dar-lhes provas seguras da imortalidade, materializando-se ali diante deles. E não crendo eles ainda por causa da alegria e de estar-lhes maravilhado, né? Disse-lhes: tendes aqui alguma coisa que comer? Como é que ele ia provar que eles estavam materializados ali? É isso mesmo, Ana. Tá? Segundo, não que eu entenda dessas coisas, mas segundo o texto aqui de Conan Doyle, tá? Estando maravilhados, disse-lhes: tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhe apresentaram uma parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. Então ele provou que ele estava ali, vivo. Que eles viram o alimento desaparecer, né? Ele colocar na boca, eles tinham alimento. Ele comeu um pedaço, certo? E dividiu o que sobrou com eles. É para provar mesmo. Que se ele não tivesse vivo e fosse espírito, ele não teria comido, certo? E a gente sabe dessas aparições que tem, que deixam a mão, né? Que foram feitas naquela época das primeiras experimentações, né? Aqui e em outros lugares, lá na França, primeiro, né? A gente sabe de tudo isso, Peixotinho, a gente sabe de tudo, que essas materializações eram do fluido, né? Da doação de fluido de um médium. A gente só não tem explicação como é que aconteceu aquela época, mas a gente sabe que Jesus, sendo um espírito puro, um espírito crístico, né? E estando ele ali para aprovar essas coisas exatamente, ele fez o que precisava para provar aos seus discípulos a nossa existência após a morte. O espírito materializado, conforme verificaram vários estudiosos, dentre os quais se destacam César e Lombroso, Alexander Aksakov, exatamente o que eu estava falando, William Crookes, apresenta-se com todas as características de um espírito encarnado, como se fosse uma encarnação temporária. O espírito materializado apresenta todos os órgãos do corpo físico, conforme experiências levadas a efeito por William Crookes, relatadas em sua obra Fatos Espíritas. Na obra História do Espiritualismo, de Arthur Conan Doyle, lê-se num relato a respeito de um espírito materializado. É o que a gente lê no Arthur Conan Doyle. Ao falar, essas figuras movem os lábios exatamente como faziam em vida. Também foi mostrado que a sua expiração em água de cal, produz a reação característica de dióxido de carbono. Então, foram feitas experimentações científicas, né, para provar isso. Tá? Então, aqui está o texto
e voltaremos depois que a gente já passou da hora, na próxima semana, tá? Eu vou pedir a Ana que faça a nossa prece de encerramento do estudo de hoje, e a gente termina essa leitura na próxima semana, tá ok? Por favor, Ana. Vamos levar pensamento ao alto, a Deus, nosso Pai, Senhor das nossas vidas, e agradecer esse momento, essa oportunidade de estarmos juntos, reunidos, com a espiritualidade amiga, nesse banquete espiritual, nos ensinamentos de Jesus, para que possamos estar mais forte na nossa caminhada, no nosso conhecimento, no nosso entendimento, na nossa esperança de uma vida melhor, uma vida espiritual. E agradecemos, Pai, a toda a espiritualidade amiga, ao Mestre Jesus, que dá essa oportunidade para nós, para que possamos nos melhorar cada vez mais, ser um instrumento de trabalho. Agradecemos a vida, a família, e pedimos a permissão para dar por encerrado o estudo da noite de hoje. Fique conosco agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigada, Ana. Oi, Dê, a Denise já está aí. Tudo bom, querida? Boa noite, gente. Tudo bom? Boa noite. Tudo bem. Boa Eu noite. demorei um pouquinho mais, sabe? Avancei 5 minutinhos do meu horário. Para a gente Não, eu entrei terminar. mais cedo um pouquinho para testar aqui, né? Porque